Olá, boa noite, Metrópolis no ar. O ano está só começando e a gente sempre aqui, atentos ao melhor da arte e da cultura. E olha, nos próximos dias vamos trazer alguns especialistas para comentar o que vai bombar em 2026, na literatura, na música, nas artes visuais, no cinema. Que, aliás, começou com uma semana quente, com mais um prêmio para o agente secreto no Critics' Choice Awards nos Estados Unidos. Isso dá ainda mais credencial para o filme do Kleber Mendonça Filho, tanto no Globo de Ouro, que vai acontecer agora no próximo domingo, quanto para o Oscar. Nossa torcida é grande, é ano de Copa do Mundo, então vai, Brasil! O cinema nacional segue fazendo bonito e agora a gente te mostra um pouco mais do que tem hoje por aqui. Fica aí! O ouriço mais veloz dos games está de volta em Sonic Racing Crosswords e o Metrópolis conversou com um dos desenvolvedores. Uma feira em São Paulo que chega a reunir 50 brechós de uma só vez. É a moda circular ganhando espaços em tempo de sustentabilidade. A retrospectiva A América Sou Eu, do fotógrafo Gordon Parks, segue em cartaz no IMS Paulista até 1º de março. O Metrópolis já esteve lá, mas agora percorre novamente a exposição com um convidado, o também fotógrafo Caio Rosa, que tem Gordon Parks entre suas principais referências. Gordon Parks é uma grande referência. Assim. Eu acho super importante você conseguir falar sobre a sua cultura, sobre a sua linguagem, sem esse ego do artista, do fotógrafo que muitas vezes, principalmente na época dele, né, tinha essa coisa desse distanciamento assim da antropologia, da fotografia, dessa coisa de você fotografar o outro de uma forma muito distanciada. Assim. Sendo um fotógrafo negro e jovem também, o Gordon Parks entra na minha formação muito nessa busca dessa referência, assim. Eu começo nessa fotografia documental, tentando achar meu espaço, assim, também, tentando achar minha linguagem. O Gordon Parks foi uma grande influência, assim, nesse início de carreira. Assim. Você lembra a primeira imagem dele que você viu, ou, enfim, o primeiro grande impacto da obra dele em você? Na memória, a primeira imagem foi aquela da tia e da sobrinha, naquele espaço com aquela placa de separação racial. Aquela foi uma das primeiras imagens que eu vi, assim, e me impactaram muito, assim, tanto pela beleza, tanto pela sensibilidade, pela questão por trás ali. Photography was the way in which I could express my own feelings. I might have turned to the gun or the knife, but by then I had chosen the camera. Para você, qual que é a maior importância do Gordon Parks? É estética, é em termos de posicionamento político, é esse pioneirismo? O Gordon Parks sendo essa figura do século XX, pós-guerra, e ele tendo essa relação muito forte, assim, nesse momento histórico dos Estados Unidos ali, de muita controvérsia também. Pelo que eu vejo, ele foi sendo essa pessoa importante por estar nesse espaço, assim. O homem que estava lá, de alguma maneira. Exatamente. E assim, um fotógrafo, um artista, um pensador que estava de dentro ali. Ele faz parte. Essa foto, para mim, é emblemática, assim, que traz um lado não muito conhecido do Malcolm X, assim. Você ter esses espaços de intimidade com essas personalidades, assim, é muito único, assim. Então, para mim, essa fotografia é linda. Talvez o Gordon tenha tido o objetivo de passar exatamente isso, assim, que é uma imagem de um revolucionário, assim, que pela mídia da época era visto de uma outra forma. Eu acho que só ele e outros fotógrafos também que têm essa mesma característica do Gordon Parks que conseguiram passar essa história dessa forma, assim, esse olhar, né, sobre esse momento histórico, que é muito importante.
É belíssima essa mostra do Gordon Parks, vale muito a pena visitar, eu adorei, fui mais de uma vez. E assim como essa, outras boas exposições que vêm por aí, afinal de contas, o ano está só começando. E é justamente para falar do que vai rolar melhor nas artes visuais esse ano que nós convidamos um dos curadores da 36ª Bienal de São Paulo. Boa noite, bem-vindo, Thiago de Paula Souza. Muito obrigada por atender o nosso convite. Gordon Parks, você já viu? Eu vi logo depois da abertura. É muito bonita essa mostra, né? É linda, é linda. Acho que nunca tinha sido apresentado tantos trabalhos no Brasil, né? Então é uma aula, na verdade, né? Sim, de história, de memória. Agora, isso daí começou em 2025. O que promete para você em 2026? O que a gente tem que ficar ligado, Thiago? Puxa, eu tô empolgado, porque essa é a última semana da Bienal, mas depois disso a Bienal também, pequenas mostras começam a viajar ao redor do país. Então, pequenas versões da Bienal de São Paulo, né, que estava apresentada, que fica, né, no pavilhão da Bienal até domingo, começa a viajar por várias cidades do Brasil e também fora do Brasil, né? Então, é um pouco de descentralizar um pouco, sair aqui do eixo, mas também internacionalizar o nome da instituição, internacionalizar algumas práticas de artistas brasileiros e brasileiras. Ai, tem muita coisa, então, para acontecer. Agora, você falou um pouco dessa internacionalização, obviamente que já me remeteu à Bienal de Veneza, que tem brasileira também, começa esse ano. Estamos nessa. O que você acha, enfim, quais são as expectativas suas para a Bienal? Para essa Bienal, né? Acho que a Bienal de Veneza é sempre um farol, né? É um pouco do que você entende que está acontecendo em conversas globais, em de vários contextos do mundo. Para esse ano, ia dizer o ano que vem, né? Mas já é 2026. Para esse ano a gente tem a Gianni Lima, né? Que é responsável do pavilhão brasileiro, né? Ela também foi curadora da Bienal de São Paulo, né? Então é uma curadora da minha geração, é uma amiga, uma colega, então acho que tem um diálogo entre as práticas, entre o trabalho e as ideias. E além da própria Bienal, né, do pavilhão brasileiro na Bienal de São Paulo, na verdade, o pavilhão brasileiro na Bienal de Veneza. A gente está vendo algumas imagens até da última edição da Bienal de Veneza, né? Isso. Que também... Com a curadoria da Gianni Lima, mas né, que as artistas escolhidas, né, Rosana Paulina e Adriana Varejão. Isso né? você está dizendo para esse ano, né? Essa Bienal de Veneza que a gente viu foi a última edição, a 36. A gente acabou de ver a anterior, isso. E aí esse ano a Gianni escolheu, você falou, Rosana Paulino, que a gente só tem orgulho, né? Exatamente, e Adriana Varejão, né? Então é um pavilhão com artistas muito fortes, artistas que têm uma trajetória muito icônica, né? Quando você pensa em arte brasileira, são artistas que você logo de cara imagina. Sim, né? Sim. E é interessante esse diálogo das duas, né? São duas mulheres que têm produções muito interessantes voltadas para a nossa história, para a nossa memória, né? Uma reflexão sobre, né, como a arte e história se encontram, se desencontram e como a arte talvez possa tentar ser uma ponte de reconciliação. É interessante que esse ano também está muito movimentado, seja nesse lugar, né, muito, enfim, da grande arte já instituída, que é a Bienal de Veneza, mas tem também, você tinha falado para a gente ali um pouquinho de o Panorama do MAN, que também posso dizer, uma mostra que chama seus olhos, que chama sua atenção. Sim, o Panorama do MAN, né, do MAN aqui de São Paulo, ele é quase tão antigo quanto a Bienal de São Paulo, né? Então, acho que a Bienal de São Paulo e o Panorama do MAN, eles estão ali como duas das mostras mais interessantes, não mais interessantes, mas mais históricas, talvez, do contexto brasileiro. Até de longevidade mesmo, exatamente, você diz, exatamente. Mas enquanto a Bienal de São Paulo ela é muito mais uma plataforma para apresentação ou para conversas entre artistas internacionais, claro, sempre com presença de artistas brasileiros e brasileiras, mas é uma plataforma internacional. O Panorama, ele foca, ele olha para o Brasil. Né? Então, para práticas brasileiras, do norte ao sul, diferentes idades, diferentes gerações, mas é uma ideia de pensar... será que a gente consegue pensar numa imagem temporária, uma foto do que está acontecendo no cenário artístico brasileiro? E tem curadoria da Gianni Lima também. A gente já fica muito feliz, porque estavam passando umas imagens da última edição, que fui eu que fiz a matéria, é isso, né? É muita gente nova também, né? O panorama, não sei se é a trajetória das pessoas, mas assim, tem um olhar muito para o contemporâneo, para o novo, né? Sim, e mostrar um pouco... Eu acho que é a ideia de um retrato,
né? Um retrato da cena. Eu acho que pelo menos é o que fica muito na minha mente quando eu penso no panorama. Bom, atravessando, então vamos aproveitar que a gente está aqui, vamos atravessar de volta como é que eu falo, a passarela que liga, que é a Bienal, para falar, você falou um pouco desse projeto de uma Bienal itinerante, é a primeira vez que isso acontece, vocês têm que adaptar aí para diferentes partes em que essa Bienal vai viajar. Como é que funciona esse projeto, Thiago? É uma missão curiosa, porque... Pelo seu sorriso, é também prazerosa, né? Sim, é prazeroso, porque você consegue revisitar o projeto, você consegue repensar algumas ideias, você consegue aprimorar, talvez, elementos que você não conseguiu dar atenção devida no espaço do pavilhão, né? Então, você repensa algumas ideias, especialmente se você... Eu tive a sorte, né? Assim, eu moro em São Paulo, então eu conseguia visitar a Bienal semana após semana, né? Então, acho que você consegue entender algumas coisas que você quer fazer de um jeito um pouco mais aprimorado nesses diferentes contextos, né? E, claro, depende muito da cidade, depende muito do público. Então, nosso interesse também é não chegar com uma nave, né? É muito mais criar um diálogo com as instituições que vão nos receber. Tá, então de alguma maneira então, essas instituições recebem e também vocês têm que se adaptar até ao próprio espaço físico delas, eu imagino, né? Porque nada é igual a Bienal. Não, totalmente. Eu acho que tem esse exercício de criar mostras derivativas, né? Então, numa escala menor, né? Talvez numa escala um pouco mais humana, que também faça um contexto com a localidade. Né? Então, acho que um lance importantíssimo para a gente a Bienal vai viajar. Vamos levar a exposição para diversas cidades, mas que trabalhos talvez façam mais sentido nessa cidade, né? Ou para aquele público da instituição, né? Como é que sentido, o que a gente quer levar ali para aquele contexto? Então esse talvez seja a maior questão, o maior desafio. E desde sempre, né, sabemos que não cabe tudo. Eu estou imaginando que agora, pós-Bienal, vai dar mais descansado. Já tem alguma coisa engatada? Eu acho que eu quero... A Bienal acaba domingo, já tá aquela sensação de saudades, mas eu acho que parte do meu primeiro semestre eu quero dedicar também para as mostras que vão viajar ao redor do país. Achei que você fosse ter tempo, por exemplo, de assistir histórias latino-americanas, né? Estou muito animada, porque o MASP, que todo ano, enfim, tem, né, esse programa de história, desde 2016, eu acho. Ano passado foi História da Ecologia, esse ano Histórias Latino-Americanas. Isso. Tem uma moda em cima do Sul Global? Tem alguma coisa específica que a Latinoamérica esteja tão em evidência? Foi talvez uma feliz coincidência com esse momento do mundo? Ou... Essa é difícil de responder, né? Porque eu imagino que quando eles escolheram o tema, ninguém imaginava que a situação não estaria tão tensa, que os conflitos serão tão intensificados, né? Mas vira também um momento interessante para pensar sobre a América Latina, sobre a história da América Latina, pelo viés das práticas artísticas, né? Sobre a própria arte contemporânea, né? Como a arte contemporânea, ao longo das décadas, pode criar realmente um espelho sobre o contexto, né? Sobre nós e sobre os países vizinhos. Bom, você destacaria alguma das pessoas? Eu acho que tem uma das artistas que você gosta bastante, a Amanda, né? Porque o MASP solta toda a programação, né? Quando fala já de histórias latino-americanas, eu vi que tem o Jesus Soto no fim do ano, mas tem uma artista que você gosta muito? Eu estava pensando especialmente na exposição coletiva, na verdade, né? Então, acho que como você falou, né? Esse ano eles tiveram histórias da ecologia. E, digo, de novo, eu ainda estou, acho que um pouco meio 2025. Não, todo mundo ainda meio 2025, mas hoje é só dia 6. Em 2025 eles tiveram a histórias da ecologia e histórias latino-americanas para 2026, né? Junto, acho que com o ano temático, eles também fazem uma exposição coletiva, né? Então, eu estou de olho, eu estou pensando bastante em como a Amanda Carneiro, que é uma das curadoras, está organizando essa exposição, né? Então, que artistas ela vai colocar em diálogo também com o contexto brasileiro, né? Porque eu sempre fico, não só eu, mas é curioso como são vizinhos, mas ainda existe uma distância, né? Talvez pelo tamanho do Brasil, pela língua, pelos contextos regionais.
É interessante que eles até colocam muito isso, né? Sobre o quanto a arte também pode refletir essa busca pela identidade, essa batalha pela identidade latino-americana, né? Sim, Porque, sim. de alguma maneira, é uma identidade em construção ainda. E agora em 2026, né, como você falou, com todos esses conflitos, também com acho que a maneira como as discussões sobre o que a gente chama de sul global têm sido reorganizadas, né? O que significa fazer uma exposição de histórias latino-americanas, né? Como é que você apresenta essas práticas? Muitas já conhecidas, acho que outras deve ser a primeira vez que o público brasileiro vai ter contato, mas eu tô curiosíssimo. Também, agora que você falou. Além da Amanda, tem outras mulheres que estão chamando a atenção, a sua atenção, talvez, nesse cenário de 2026, Thiago? Eu acho que o Sesc São Paulo, né, na verdade, no contexto do Sesc Sorocaba, organizam a 4ª Trienal de Artes, né? Então, eu acho que tem, na verdade, um trio de curadoras, entre elas a Lucélia... Entre elas a Luciara. E eu tô curioso também para ver o que elas apresentam, né? Eu acho que o que tem de legal ali é que é um pouco também fora do eixo, né? Então, sai um pouquinho de São Paulo, vai para o interior paulista, vai para Sorocaba e elas estão tentando também entrar em diálogo com artistas ou com pensadoras que não estão ali tanto no cenário mais mainstream. Falando também e daí talvez indo para o cenário mainstream, o New Museum está reabrindo e vai ter mulher brasileira ali trabalhando nessa curadoria também? É um ano curioso, né? A gente está indo para todos os lugares do mapa. Sim. Daí acho que agora a gente vai para um outro centro, né? Mas a Isabela Righelli e a Vivian Crockett, elas são curadoras responsáveis pela Trienal do New Museum, que é esse museu em Nova York, né? Que tem uma tradição desde os anos 70 e é uma exposição, né? Uma trienal, acontece a cada 3 anos, geralmente, e ela tem como tradição apresentar novas práticas, artistas meio que emergentes. Elas já mencionaram que para essa edição elas não estão necessariamente só preocupadas em artistas jovens, mas artistas que estejam pensando em história, em memória. Então, eu também estou curioso por essa um pouco mudança de caminho, né? Era uma exposição que geralmente apresenta artistas jovens, mas elas estão propondo um outro olhar. Então, acho que isso é uma coisa que eu estou curioso também. Falando em curiosidade, eu queria saber da sua curiosidade. Vou voltar para a Bienal, última semana, da sua curiosidade em relação ao seu próprio trabalho, né? Como é que você ficou 1 ano e meio trabalhando, a Bienal começou em setembro, a gente está na última semana. Como é que você avalia isso? O seu olhar agora é o mesmo olhar que você tinha quando começou esse projeto? Eu acho que quando abriu era a sensação de alívio, na verdade, se conseguimos entregar, né? Então, assim, claro, a felicidade por um trabalho quase finalizado, né? Porque eu acho que quando abre é só o começo. Perfeito. Né? Tem tudo que acontece depois, né? Quando o público encontra, né? Sejam os colegas, amigos, especialistas e o público que geralmente não está pensando em arte 24 horas, né? Pessoas que vão visitar o parque e acabam indo para a exposição. Então, acho que esses últimos 4 meses, né? Basicamente, porque esse ano, quer dizer, essa edição nós ganhamos 4 semanas a mais. Sim. Então, acho que teve esse durante, né? Para mim foi muito importante também acompanhar esse durante. Então, acho que eu estou nesse processo de despedida. Dá para usar numa Bienal ou o peso da instituição é tão grande que a gente joga no seguro? Sim, é verdade. Eu acho que tem espaço. Tem espaço para experimentar, tem espaço para pensar um pouco, tem espaço... Claro, é uma máquina, né? É um espaço, é uma instituição muito tradicional, também é uma instituição muito respeitada e admirada, mas o que me deixa muito feliz é como a gente também conseguiu ousar um pouco, como você falou, né? Experimentar algumas outras possibilidades, pensar como expor, que relações criar entre os trabalhos, que relações talvez criar entre o público e os trabalhos, né? Como repensar aquele pavilhão, né? Thiago, muito obrigada. Vamos convidar todos a irem nessa última semana de Bienal. A gente agradece as suas dicas e vamos ficar de olho nelas. Obrigada mesmo pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Bom, a gente vai seguir com dicas, o legado cinematográfico de 2 grandes artistas. A mostra Davids, em cartaz no Cine Belas Artes de São Paulo, homenageia os Davids, Bowie e Lynch. Na primeira parte, filmes estrelados pelo camaleão David Bowie, que morreu há 10 anos. E a segunda parte é dedicada a um dos diretores mais originais do cinema contemporâneo, David Lynch, que nos deixou em janeiro do ano passado. Da filmografia de Bowie, um destaque é O Homem que Caiu na Terra.
Misturando drama e ficção científica, o longa de 1976 foi dirigido por Nicolas Roeg. Bow estrela outros títulos que serão exibidos de 8 até 14 de janeiro. Já a retrospectiva dos filmes de David Lynch acontece a partir do dia 22. Irá exibir obras que mostram um universo peculiar do imaginário do diretor. Entre eles, Cidade dos Sonhos, de 2001, um filme noir com Naomi Watts e Laura Herring. Além do cinema, você gosta de um brechó, de uma feirinha bem autoral? No próximo bloco, a gente mostra para você uma delas que tem muita personalidade. Dezenas de brechós se reúnem todo mês no centro de São Paulo numa feira voltada à moda circular e à produção autoral. E rola de tudo, do vintage até marcas que trabalham com o reaproveitamento de tecidos e a criação sustentável. Hoje, na nossa feira, nós temos 50 brechós de identidades diferentes. Nós temos desde streetwear a pessoas que são mais focadas em vitoriano, pessoas que são focadas em upcycle, pessoas que são mais contemporâneas no ano 2000. Se você for olhar para cada brechó que está aqui, cada um tem a sua curadoria muito ímpar. Eu achei bem criativo, achei muitas roupas personalizadas, tem bastante história, tudo muito acessível. Nos dias de hoje, em termos de vestuário, eu acho que é o melhor caminho, que é sustentável, democrático também. Trabalhar também dentro desse mercado, mas pensando de uma maneira muito mais consciente também, né? E a parte que a gente mais ama é brechó não concorre com brechó. Nós somos uma união muito bacana, porque o que eu tenho, ela não tem e ela pode acrescentar o que eu tenho. Eu posso ter uma saia incrível, como ela pode ter uma blusa incrível, outro um blazer incrível, porque nós não temos a mesma peça. Eu estou totalmente misturada, estou com uma peça dos anos 80, com uma saia dos anos 80, com uma peça dos anos 90. Eu gosto dessa mistura, então eu vou indo, fazendo essa garimpada, esse garimpo assim, tipo, em cada brechó. E quando a gente vê uma feira como essa, que essa variedade, cada um tem a sua identidade, é isso que é muito legal. Essa jaqueta que eu tô usando já é de uma peça que eu garimpei aqui. Então eu já comprei, já tô vestindo ela. É uma roupa que estaria parada, que seria um acúmulo ali, que estaria parada mofando. A gente tá reutilizando, dando uma nova vida para ela. Ela tá em movimento, essa roupa antiga tá em movimento agora, depois de anos. Pega peças através de bazar, doação, a gente adquire tudo o que for descartado da indústria e aí a gente faz serigrafia, costura e tranço. E aí nasce a lastra dessa vontade de se valorizar, dessa vontade de se posicionar, porque a lastra não fala só da sustentabilidade, ela fala de empoderamento feminino, ela fala de política. Então, em alguns momentos desses países em crise, a lastra se posicionou. Se você tem preconceito, infelizmente quem tá perdendo é você, porque dá pra você se vestir de grife inteira usando brechó, por exemplo, ou em outros inúmeros achados históricos. E eu particularmente adoro peça com valor histórico, então acho que o único lugar que eu posso encontrar isso é num brechó. Peças que tem camadas de pintura, peças que tem o grafite, o picho têxtil, que é uma forma de trazer a memória para o tecido. É reciclagem têxtil. A gente tem uma nominação que a gente fala, nós, pessoas trans da moda, que é a transmutação têxtil, porque a gente pega o material e transmuta ele. Sendo uma pessoa trans também, não é à toa que o projeto chama Arte Trava, que é arte por ser arte e trava por ser uma pessoa trans, uma travesti, transmutando, pintando, seja com a pintura ou com a costura criativa. Muito legal. Agora, bora mudar de assunto? Sonic Racing Crosswords é o mais recente jogo do Ouriço Azul. Expande as fronteiras da alta velocidade que os fãs já estão acostumados.
O game, continuação direta do título lançado em 2019, mais uma vez muda o foco da ação para as corridas, com direito a muitas pistas que são inspiradas nos jogos antigos do personagem. Um dos responsáveis pela criação dessa nova aventura frenética esteve no Brasil e conversou com o Metrópolis. Dá só uma olhada. Oi, Izuka-san, bem-vindo ao Metrópolis e bem-vindo também ao Brasil. Sobre o Sonic Racing Crosswords, qual é a diferença desse game para o anterior de corrida que vocês já tinham lançado? A maior diferença entre o novo game Sonic Racing Crosswords e o anterior realmente está na maneira como foi desenvolvido. Para esse jogo, a SEGA usou o time de arcade, de corridas, que trabalhou com o time de Sonic no Japão. E exatamente por ter duas equipes distintas trabalhando no jogo, podemos colocá-lo para jogadores de diferentes plataformas poderem jogar juntos online, globalmente. Nesse game a gente tem alguns personagens que são de fora da família da SEGA. Como é que vocês escolhem esses personagens, por exemplo, como o Mega Man e os personagens de Minecraft? Bom, tirando os personagens que são propriedades da produtora SEGA, como, por exemplo, o Joker de Persona, temos outros que fazem parte de pacotes de conteúdo pago. Com isso, temos a possibilidade de oferecer personagens como Pac-Man, Mega Man e Minecraft, que pertencem a outras empresas, mas que estão chegando em nosso jogo. Em Sonic Racing Crosswords, nós quisemos expandir a ideia de mundos se cruzando com um outro nível de conceito e ter todos esses personagens de mundos diferentes em um local compartilhado. Então, o que quisemos oferecer foi um conceito de conexão. E para você, como é trabalhar em uma franquia tão adorada e com uma base de fãs tão forte como Sonic? Eu tenho trabalhado com os games de Sonic há quase 30 anos. E toda vez que nós vamos lançar um jogo, isso causa um grande impacto em mim. Nós ouvimos todos os fãs pelo mundo, as coisas que eles mais gostam nos jogos, as coisas que os deixam mais ansiosos, se há algo que os deixou frustrados e que a gente possa mudar. Nós realmente ouvimos as opiniões deles e isso faz com que a gente sempre possa estar em sintonia com os fãs de Sonic. E o Metrópolis de hoje fica por aqui. Enquanto a Didi está de férias, amanhã às 11 sou eu que vou te encontrar. Um beijo, até lá.